Eu finalmente assisti Oppenheimer, preferi assistir primeiro esse do que Barbie, e cara, não era o que eu esperava e isso com certeza não é ruim. Antes de eu começar o vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like, senão vai cair uma bomba atômica em você. Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero. Would be nice. Oppenheimer lançou em 2023 com direção de Christopher Nolan e roteiro também de Christopher Nolan. O filme tem atualmente 93% no Rotten Tomatoes, mas será que eu gostei? Pode ficar tranquilo, o vídeo é sem spoiler, não vou comentar nada sobre os detalhes e diálogos específicos do filme. O Christopher Nolan é um dos meus diretores favoritos, eu assisti todos os filmes dele, ele deu uma caída, ultimamente, eu não gostei de Dunkirk nem de Tenet, que foram os dois últimos filmes dele. Felizmente, na minha opinião, Oppenheimer é diferente. Eu acho que Nolan tomou muito cuidado e tratou esse filme de uma maneira diferente, atingiu novos níveis da direção. A gente vê que ele pede pra você, se possível, assistir o filme em IMAX e caso você tenha um cinema antigo perto de você, ver o filme em fita, o que já dá pra ver que esse filme é tipo um filho pra ele, Ele trata esse filme realmente muito bem, com muito carinho. Aqui nós vemos o novo filme dele com mais de 3 horas, e olha, são 3 horas por um motivo, são bem gastas. Todos os filmes têm obviamente início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas até nisso Nolan conseguiu fazer diferente, aproveitar isso ao máximo. O filme é muito bem dividido em 3 partes. O início da ideia da bomba atômica, o início da construção dela, e depois que as bombas já afetaram a vida do protagonista, e no final vemos um tribunal em relação às escolhas da vida do Oppenheimer. E aproveitando esse assunto, eu quero falar que eu gostei muito dos 2 primeiros atos do filme, eles têm diálogos excelentes e vão se seguindo de uma forma muito boa, a história é muito bem adaptada a esses 2 atos. Mas a última parte é meio deslocada, ela é sim muito bem feita, acerta muito bem, é um ótimo final, mas ela não encaixa muito bem com as primeiras 2 horas do filme, porque não é o mesmo tom. É sim necessário, são cenas essenciais, mas é meio repetitivo e totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Depois, nos últimos 20 minutos, dá uma consertada, o filme volta a ser o que era, mas tem realmente ali uns 30, 40 minutos de filme que são interessantes e são importantíssimos, mas poderiam ser mais curtos, não tinha necessidade de se estender tanto. Ainda assim, eu acho que esse último ato foi totalmente proposital, porque o filme ele vai crescendo, crescendo e crescendo, depois tem o ápice e o filme mantém ali sempre. Até que dá uma murchada, o filme cai um pouco, pra depois explodir no final de novo. E uma pessoa que manda muito bem no ato final desse filme é o Robert Downey Jr. Ele é um ator muito bom, mas aqui ele realmente me surpreendeu. Ele foi indicado ao Oscar pela última vez há 14 anos atrás por Trovão Tropical, e antes por Chaplin, em 93, e eu ainda não assisti Barbie, estão falando que o Ryan Gosling tá mandando muito bem, mas eu acho que o Robert Downey Jr. deveria ganhar esse Oscar de melhor ator coadjuvante. Até agora ele foi a melhor interpretação do ano sem dúvida, mas ainda tem Barbie, tem Napoleão, Assassinos da Lua das Flores, tem muito filme ainda e eu vou manter a esperança. Eu destaquei o Robert Downey Jr., mas os outros atores também estão impecáveis. O Cillian Murphy, ele passa muito bem a sensação de eu fiz merda, ou vai dar merda, ou vou fingir que nada aconteceu. A Emily Blunt também deixa a atuação pro final, Até ela atua bem ali também no meio, mas ela aparece muito pouco. No final ela se destaca muito com a raiva de uma forma muito impressionante. Os outros atores estão ali em cima da média, O Matt Damon, o Jack Quaid, mas realmente eu não vi nada demais. Eu falei tudo que eu posso falar sobre o final do filme, eu não posso falar mais do que isso, eu acho que seria spoiler pra quem quer descobrir a história no filme mesmo. Então vamos andar pra trás, Vamos andar de trás pra frente agora e falar um pouco sobre o início do filme. É muito legal ver como o Oppenheimer ficou feliz e entusiasmado com a ideia inicial, trabalhar com o governo e construir a maior bomba da humanidade, e depois ver como que isso foi o ponto mais alto da carreira dele e ao mesmo tempo o mais baixo da vida. Ele já sabia que não seria uma boa ideia, mas o filme mostra que ele faz tudo por impulsão, ele é uma pessoa inteligente, mas que não pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa, é um contraste muito grande. Agora vamos falar logo sobre o que você quer saber. Explosão, como tá? Tá maneira? Tá legal? Tá realista, Como que tá a explosão? É claro que ela tá realista, Porque é real, mas a cena em si ela é muito bem dirigida, é demorada, e você fica fissurado em cada figurante que aparece vendo a explosão. Cada segundo dela, você fica ali com os olhos grudados na tela. Mas ela não é o principal momento do filme, não é o foco e nem a parte mais importante. Claro que tudo acontece por causa das bombas, mas o que importa de verdade pra mim, o que mais me fez querer continuar vendo o filme, foi como Robert Oppenheimer lidou com tudo isso. Eu não esperava que tivesse tanto filme depois da explosão, mas ela é bem no meio do filme, ainda tem muito pra frente, 1h30 pra frente. E o roteiro aproveita pra explorar como uma pessoa lida com um trauma tão grande, e como que os americanos veem isso, como que o personagem se comporta em relação à sociedade. Ainda tem outra coisa nesse filme que me incomoda, que é a personagem da Florence Pugh. Eu não consegui gostar dela, foi um arco bem forçado pra mim,
mas pra meu agrado é uma coisa que demora pouco tempo, não é bem explorado. Parece que é uma coisa que deveria ser mostrado, mas que não tem importância nenhuma na história. Esse pra mim é o único erro do filme, que é uma coisa que um filme também sobre a vida real, um filme que eu adoro, a rede social, acerta totalmente. Como a história precisa andar, um filme não é uma foto do mundo, ele é uma arte. Alguns elementos podem ser tirados e adicionados para o filme correr melhor, não tem problema. Eu não conheço muito bem a história real do Oppenheimer, eu pesquisei assim um pouco, mas não conheço 100%. Pra mim parece que o Nolan gosta muito de seguir totalmente a realidade ou fazer uma ficção científica, ele não consegue encontrar um meio termo. Dunkirk foi assim, e ao mesmo tempo você tem tipo Inception e Interestelar. Falando também sobre o roteiro desse filme, eu já falei um pouquinho em cada tema, né? Mas é com certeza o melhor roteiro adaptado do ano. E como Barbie e Oppenheimer concorreriam em diferentes categorias de roteiro no Oscar, dá pra ver os dois ganhando o Oscar de melhor roteiro no mesmo ano. Última coisa antes de eu dar nota, eu quero falar sobre a trilha sonora do filme, que é uma coisa que o Christopher Nolan escolhe muito bem em todas as direções dele, é fazer uma trilha sonora fantástica. Em todos os filmes dele é assim, aqui não é diferente, é uma música que combina perfeitamente com o gênero do filme e se adapta muito bem em todas as cenas. Oppenheimer é um filme muito impactante que no final te deixa pensando sobre o que realmente está certo. É um filme que usa o preto e branco, depois a imagem colorida de duas formas diferentes, e tem motivo pra isso. Atuações dignas de Oscar, tem uma história que sabe avançar e parar na hora certa, tem momentos que dão uma caída pra poder levantar e falar eu ainda não terminei. Uma direção fantástica e um roteiro que foi escrito em primeira pessoa pra gente se sentir na pele do personagem. E apesar de ter um personagem que eu não sou muito fã, um momento que eu acho muito longo, ainda assim eu vou passar pano e dar ao Oppenheimer uma nota 10 de 10. Mas e você? Já se inscreveu? Será que vamos ter um Oscar de melhor roteiro original pra Barbie e um Oscar de melhor roteiro adaptado pra Oppenheimer? Escreve aí nos comentários.